Aqui a gente tem aquele gráficozinho sobre o ciclo celular, tá? Com as 3 fases da intérfase, G1, S, G2, e a parte da divisão celular indicada por M. O exercício fala primeiro para a gente que o ciclo celular completo leva 18 horas para se desenvolver. O período de síntese de RNA e proteínas dura 10 horas. Durante esse período, os cromossomos são compostos por somente uma cromátide. Olha aqui embaixo. Isso daqui é um cromossomo por uma cromátide e esse é um cromossomo depois de duplicado por 2 cromátides. Esse período de duplicação ocorre no período S. Se ele está falando para a gente que isso daqui ocorre antes da duplicação, esse período de síntese de RNA e proteínas, quer dizer que é um período anterior, porque ele está composto por somente uma cromátide. Então a gente sabe que esse período de síntese de RNA e proteínas corresponde ao G1, que tem duração de 10 horas. O período que antecede a divisão celular, G2, no qual os cromossomos são compostos por 2 cromátides irmãs, é depois da divisão celular. Então ele já situou certinho para a gente aonde que está. Dura aproximadamente 2 horas. A divisão celular em si dura 1 hora. Aqui a gente já consegue fazer o cálculo, a duração do período de S de duplicação de DNA. É esses 18 menos 10 do G1, menos 2 do G2, menos 1 da divisão celular, 18 menos 13, 5 horas. Então a gente sabe que essa fase do período S tem duração de 5 horas. Agora vamos passar para a parte da divisão em si. Ele fala que no 4, essa fase de divisão celular, ela tem somente uma fase. Vamos ver se pode ser uma meiose ou uma mitose. Na meiose, essa primeira fase da meiose 1 e a divisão da meiose 2. Meiose 1 e meiose 2. E na mitose tem uma fase só. Então a gente já sabe que é uma célula em mitose. Outra evidência que é a mitose, que o número de cromossomos das células mãe é o mesmo número de cromossomos das células filhas. Se fosse meiose, o número de cromossomos das células filhas é metade dos cromossomos das células mãe. Então não pode ser meiose. Então a gente sabe, primeiro, que tem duração de 5 horas e a célula está em mitose. Qual a opção que fala isso? A célula está em mitose e a fase onde ocorre a duplicação dos cromossomos possui duração de 5 horas. Essa que é a resposta correta. Segunda questão, então, também é sobre divisão celular. Então, na primeira afirmação, o estudante anotou que durante uma fase da divisão celular, os cromossomos se alinharam no meio da célula, formando 2 linhas, formando pares de cromossomos. Aqui na esquerda a gente tem uma mitose e na direita a gente tem uma meiose. Laranjado, mitose, e em verde, meiose. Em que fase são formadas 2 fileiras de cromossomos com os pares de cromossomos homólogos? São 2 linhas formando pares de cromossomos. Se forma linha, a gente está falando de metáfase. Essa daqui é a metáfase da mitose, essa daqui é a metáfase da meiose 1 e essa a metáfase da meiose 2. Em qual delas formam 2 linhas? Na mitose ele está meio alinhado, mas é só uma linha de cromossomos. Na metáfase 2 também. Na metáfase 1, que você tem os cromossomos homólogos pareados para fazer a metáfase. Então, durante a anáfase, que inclusive fala no próximo afirmação, ao longo de cada ciclo de divisão celular ocorreram 2 processos de migração do cromossomo para o polo da célula. Se migração do cromossomo para o polo da célula é a anáfase e a divisão que possui 2 eventos de migração dos cromossomos é a meiose. Então, a gente já está convencido que é uma meiose, sendo que em uma delas o cromossomo inteiro se deslocou sem quebrar o centríolo, que é a anáfase 1. Não tem a quebra do centríolo na anáfase 1. Na anáfase 2, veja que na metáfase ele era um xizinho e na anáfase ele vai uma cromátide para cada lado. Na mitose a mesma coisa. Na metáfase ele é um xizinho e na anáfase ele vai metade do cromossomo para cada lado. Então, qual divisão que em um dos ciclos de migração dos cromossomos para os polos opostos da célula, o centríolo não quebra? Na meiose. E a última observação que foi feita
é que a citocinese é centrípeta, ou seja, ocorre de fora para dentro, pois a membrana plasmática forma um estreitamento na região de fora da célula. Aqui estão os tipos de citocinese. A célula vegetal continua com a parede e começa a formar de dentro para fora uma parede aqui que vai separar em duas células. A célula animal tem um estrangulamento, uma invaginação dos dois lados até que vão formar duas células separadas. Então, resolvendo o exercício, se a gente sabe que são células animais e que estão sofrendo meiose, qual o evento que possui a meiose durante a sua formação? Formação de gametas. Regeneração de tecido, por exemplo, é um processo de mitose. O processo de morte celular não tem nada a ver com divisão celular. A célula simplesmente é digerida por ela mesma e morre. Então, a alternativa correta, células animais que estão formando gametas. Antes, vamos lembrar que na meiose, a célula-mãe tem 2 N cromossomos e as células filhas têm metade do número de cromossomos das células-mãe. E na meiose, uma célula inicial dá origem a 4 células finais. Segundo o exercício, uma célula que possui 2N é igual a 16 cromossomos inicial. A gente sabe que serão formados 4 células, cada uma delas com metade do número de cromossomos. 4 células N. Metade de 16, 8 cromossomos. Então, a alternativa correta serão formados 4 células com 8 cromossomos cada. Para a fase 1, lembrar que é a fase da meiose, possui 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. O leptóteno é onde os cromossomos que sofreram duplicação lá na intérfase, eles começam a sofrer a condensação, a ficar espiralado. No zigóteno, os cromossomos homólogos começam a se aproximar e formar sinapses. No paquíteno, as sinapses estão completas, os cromossomos homólogos estão bem grudadinhos uns com os outros e ocorre o crossing over. Depois do paquíteno vem o diplóteno, onde os cromossomos homólogos começam a se distanciar, que é o que a gente chama de quiasma, mas aqui já teve a troca de material genético do crossing over. E por último, a diacinese, o envelope nuclear vai ser fragmentado para dar sequência à meiose. Ele fala aqui no exercício sobre um evento que ocorre no paquíteno da prófase 1, uma troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, que é o crossing over. Aí quando a gente vem para as alternativas, metáfase. Não, metáfase é uma fase da divisão celular. Nos quiasmas, os cromossomos já estão se afastando, já ocorreu a troca. Placa equatorial é quando os cromossomos se alinham no meio da célula durante a metáfase. Professor, não tem crossing over. O crossing over é um nome em inglês para esse fenômeno e em português a gente chama de permuta. É muito comum a gente se concentrar em crossing over porque é um nome diferente, mas alguns vestibulares tendem a substituir esses termos americanizados por termos em português. E nesse caso aqui a gente sempre fala permuta ou crossing over. É a mesma coisa. Então a resposta certa para essa questão, permuta.